Quem manda em quem? Sim, aqui é Renan Cambuim e essa é a pergunta central desse livro aqui. Muita gente acha que o problema da vida financeira é ganhar pouco. E é claro que em muitos casos a renda aperta mesmo. A vida real existe e o custo de vida está sempre ali, presente e cada vez aumentando mais. Mas nem sempre o problema começa no salário. Tem gente que ganha pouco e consegue viver em ordem. E tem gente que ganha muito bem, mas vive sobrevivendo de joelhos, sempre refém de boletos, sendo empurrada para o mês seguinte, fatura atrás de fatura. Então a pergunta não é só quanto dinheiro entra na conta. A questão é quem manda em quem. Você manda no seu dinheiro ou é o dinheiro que manda em você? Eu li O Homem Mais Rico da Babilônia, de George Samuel Classon. E a melhor leitura que eu tiro dessa obra é que não é um livro sobre finanças. Ele é um livro sobre mentalidade, autogoverno e paciência. E isso muda tudo. Porque quando entendemos um livro como uma obra de educação financeira, a gente tende a pensar em investimentos, taxas e planilhas. Mas o ensinamento aqui ele é anterior a tudo isso. Antes da técnica vem a postura. Atrás do investimento, o domínio próprio. Antes da prosperidade vem a ordem. E foi isso que o livro deixou muito claro para mim. Ele é tratado como um clássico de finanças, mas a leitura que eu tive foi outra. Ele é um livro sobre mentalidade, sobre responsabilidade, disciplina, sobre a pessoa que para o carro da própria existência, desce do banco do passageiro e toma o volante da própria vida. Pensa comigo, o autor retrata a Babilônia como uma cidade muito rica, mas nem todo mundo que vivia ali era feliz, prosperava, nem todo mundo ali tinha paz. E hoje não é a mesma coisa? A gente vive num tempo com muito mais acesso à informação, inovação, sistema bancário, inteligência artificial, produção rural, agricultura, enfim, um tempo de muita inovação. E mesmo assim, tem muita gente que vive sobrevivendo. Gente que segue correndo atrás de contas, sendo sempre esmagada por cada nova urgência que aparece. Pessoas que continuam sem liberdade real. Então o problema não pode ser simplesmente falta de informação. O problema muitas vezes é falta de domínio próprio. E aqui começa a parte mais forte e pessoalmente interessante do livro, porque ele coloca o dinheiro no lugar certo. Não como um objetivo em si mesmo, nem como um gênio da lâmpada que vai ser capaz de resolver todos os seus problemas. Ele coloca o dinheiro como instrumento, uma ferramenta para construir margem e ganhar fôlego. Margem para proteger a sua família, reduzir as dependências e ampliar as suas escolhas. Para comprar tempo, paz e dignidade. Só que instrumento mal utilizado causa problema. E é aqui que muita gente se perde. Porque tem gente que ganha dinheiro, mas nunca aprendeu a controlá-lo. Então o dinheiro entra e some, evapora, vira impulso. Cai na conta e vira dívida. Ou pior, aparência. No fim das contas, a pessoa não controla nada, só administra urgências. É por isso que uma das ideias mais fortes do livro, para mim, é essa. Pagar-se primeiro é um ato de liberdade, de independência. E isso é muito mais forte do que parece. Porque quando a obra fala em guardar uma parte do que você ganha, ela não está apenas te dando uma orientação financeira. Ela está te convidando a responder: quem vai governar a sua vida? Se todo o dinheiro que entra já nasce comprometido com os outros, com a próxima fatura, o impulso, a aparência, com a ansiedade de cada mês, então o seu futuro depende daquilo que eventualmente sobra. E se acostumar a viver de resto é perigoso. Tem muita gente que não vive apenas de pouca renda, mas vive de sobras da sua própria desorganização. Pagar a si mesmo primeiro é dizer: meu futuro não vai depender de sobras. Eu não vou deixar minha família à mercê de improvisos. Eu não vou deixar a minha paz ser sequestrada pela desordem. E isso não é só dica financeira, é pura responsabilidade. É alguém saindo da condição de passageiro e voltando à posição de condutor da própria existência. Porque algo sempre é pago em primeiro lugar. E se não for você, vai ser o impulso, a ansiedade, o capricho, a aparência, o descontrole. Alguém sempre recebe primeiro. E a pergunta é: quem? E logo depois vem outra pancada do autor. Economizar precede investir. Parece básico, mas tem muita gente que quer pular essa parte. Quer rendimento sem disciplina, patrimônio sem renúncia. Quer liberdade sem ordem e crescimento sem base. Não funciona. Simples assim. E isso não vale só para a vida financeira, mas para a vida como um todo. Na família, na fé, na carreira, em tudo, se você cresce sem estrutura, acaba colapsando. Por isso o livro acerta em cheio. Prosperidade não começa no aporte genial, naquela bolada que você do nada começa a investir. O sucesso não nasce da mentalidade de esperar ganhar mais para começar. Começa no domínio simples, na decisão pequena, no hábito repetido, naquilo que ninguém vê. Isso dialoga muito com uma visão minha de mundo.
porque liberdade não é fazer tudo aquilo que se deseja. Liberdade é não ser governado por impulsos, pelas correntes invisíveis daquilo que é fútil. E o dinheiro expõe isso de uma forma muito brutal. Ele mostra para todo mundo a sua impulsividade, a sua vaidade, medo, a sua necessidade de parecer. Ele expõe a sua incapacidade de esperar. Dinheiro é um revelador moral. E não tem nenhuma arrogância minha aqui, longe disso. A questão é que tem muito pai de família exemplar que abandona a esposa e os filhos ao ganhar na loteria. Por que ele não fez isso antes? Dinheiro. O caráter sempre esteve ali, agarrado à essência. E o dinheiro foi um mero instrumento de libertação do que sempre esteve ali, daquilo que ele sempre foi. Em resumo, o dinheiro mostra quem você é quando tem poder de escolha. E isso derruba outra ilusão, a de que dinheiro resolve caos interno. Não resolve. Tem gente desorganizada ganhando 5, 15 mil, completamente desorientada, com 50 mil reais mensais e muito mais. A riqueza material só muda o tamanho do estrago, nada mais. Sabe aqueles ganhadores de loteria ou reality show que recebem milhões e em poucos anos ou até meses ficam sem nada e às vezes até pior do que estavam antes? Pois então. É por isso que, ao meu ver, o livro não trata apenas de riqueza. Ele é sobre maturidade, autogoverno e disciplina. Outro ponto muito forte é que o dinheiro precisa de destino, porque dinheiro sem destino escorre pelos dedos. Vai porque é mais imediato, mais chamativo. Acaba parando no que massageia o ego, no que dá a sensação de poder sem construir autoridade de verdade. É aí que nasce uma caricatura de prosperidade. A pessoa parece bem, mas não está em paz. Parece próspera, mas o saldo vive negativo. Parece livre, mas não dorme. Vive acorrentada às próprias escolhas. E margem para mim é uma palavra decisiva, porque liberdade financeira no fundo é margem, ou seja, espaço para decidir, para não ficar de joelhos diante de cada imprevisto, não depender emocionalmente de toda virada de mês, para não ser esmagado por qualquer oscilação da vida. Margem compra paz, protege a família. É o fôlego que reduz o poder que terceiros, outras pessoas têm sobre você. E aqui a discussão deixa de ser apenas sobre finanças pessoais. Ela encosta em política, economia, ela atinge a liberdade. Porque um povo sem margem é um povo mais governável. Uma família sem reservas é mais frágil. Um trabalhador sem fôlego aceita mais humilhação. Um cidadão sem poupança aceita mais submissão e presença estatal. Agora eu preciso esclarecer. Eu não estou dizendo que toda pobreza é fruto de uma falha moral. Isso seria raso, injusto, equivocado e preguiçoso. Existe tragédia, injustiças, desigualdades reais. Existem estruturas perversas e contextos brutais. É claro que existe. Mas isso não anula o fato de que onde existe a possibilidade de decisão, responsabilidade importa. E esse equilíbrio é essencial. Porque eu não acredito na ingenuidade de que tudo se resume à mentalidade e à mera força de vontade. Mas também não creio no coitadismo que transforma todo problema individual em culpa do mundo. As duas coisas coexistem. E pessoa adulta precisa enxergar a realidade sem usá-la como desculpa para viver como uma vítima desgovernada. Outra ideia muito forte do livro é a ideia do conselho certo, porque o conselho errado custa caro. Nem todo mundo tá jogando o mesmo jogo e nem todo mundo quer o teu bem. Nem todo mundo entende o preço do erro. E aí você tropeça porque escuta quem alimenta ganância, ostenta luxo e mostra atalho. Cai em golpe, aposta online, cai em promessa bonita de quem não teve resultado de verdade. Buscar fundamento em quem tem legitimidade é fundamental, porque um atalho mal escolhido sai caro, muito caro. A obra também fala de sorte, e aqui muita gente entende mal. Sorte existe, é claro que existe, mas ela não substitui o preparo. A sorte pode abrir uma porta, mas só entra quem já estava de pé, andando em direção a ela, quem estava agindo. Essa para mim é a melhor leitura. A sorte favorece quem já está em movimento. Quem se prepara consegue reconhecer melhor uma oportunidade quando ela aparece. Eu fui chefe de gabinete quando eu tinha 23 anos, um baita desafio. O convite primeiro foi para assessor jurídico, mas já iniciei o trabalho nessa condição de chefia. E a questão aqui não é o cargo que eu tive, mas o preparo que me possibilitou aproveitar aquela oportunidade. Afinal de contas, como eu poderia ter aceito o primeiro convite, aquele para assessor jurídico, sem os meus 5 anos de estudo na faculdade de Direito? Entende onde eu quero chegar? A gente simplesmente não controla as oportunidades, se elas vão aparecer ou não na nossa vida. Mas o nosso preparo, sim, nós controlamos. E eu acredito, tanto pela minha própria experiência quanto pela confirmação desse livro, que quanto mais preparados nós estivermos, mais naturalmente nós conseguiremos reconhecer e agarrar as oportunidades que aparecem pela frente. E sobre controle do dinheiro, a frase que talvez melhor resuma esse mesmo conceito seja: se você não governa o seu dinheiro, alguém vai governar por você. Pode ser o banco, a dívida, o patrão, a urgência, o estado, a vaidade, o medo. Fato é que algo ou alguém vai mandar. E aqui tem uma leitura mais sensível ainda da obra.
Prosperidade começa quando você para de usar o dinheiro para parecer alguém e começa a usar o dinheiro para construir alguma coisa. Vou repetir. Prosperidade começa quando você para de usar dinheiro para parecer alguém e começa a usá-lo para construir alguma coisa. Construir patrimônio, segurança, paz, edificar família, margem e liberdade. Porque tem uma diferença enorme entre quem usa o dinheiro para se exibir e quem usa o dinheiro para edificar um legado. Um quer aplauso, o outro quer base. Um quer parecer forte, o outro quer ser livre. E no longo prazo isso aparece. Aparece na paz, no casamento, no lar, nas relações de trabalho, na capacidade de dizer não. Aparece na possibilidade de escolha. Então, no fim, a grande pergunta desse vídeo não é como enriquecer. A pergunta é, você manda no seu dinheiro ou é ele que manda em você? Porque dinheiro sem propósito vira escravidão, mas dinheiro com sabedoria vira liberdade. E essa, para mim, é a leitura mais forte, adulta e útil de O Homem Mais Rico da Babilônia. Não como um manual mágico, mas como uma dura verdade. Você começa a prosperar quando deixa de ser passageiro da própria vida. Quando assume o volante, cria margem e freia a vaidade. Quando aceita o processo e pensa em construção. Se você ganha dinheiro e continua sem paz, sem reservas, sem direção ou domínio próprio, o problema não é só de renda, é de autocontrole. Antes de se tornar uma pauta financeira, esse é um tema existencial humano, de cada um de nós. Comece em você, na sua mesa, casa, na sua família, na sua agenda, carteira, nas suas escolhas. É aqui que a liberdade real começa, ou termina. Só depende de você. E eu termino te deixando uma simples reflexão. O que tem mandado em você mais do que deveria? A dívida, o impulso, a aparência, a urgência, a falta de planejamento, a desculpa pronta? Reflita e haja, pois o caminho que te conduz até a prosperidade começa quando você para de esperar essa resposta de fora e começa a escutar aquilo que vem lá de dentro e toma atitude. Mudemos! Esse é o primeiro vídeo do canal sobre minha meditação em cima das leituras que eu faço. Então teu feedback é muito importante para que eu saiba se esse conteúdo te agregou de alguma forma. Me dá de presente o teu like, teu comentário. É de graça e me ajuda muito a entender se faz sentido trazer mais vídeos como esse por aqui. Muito obrigado por assistir. Fica aqui o meu abraço, meu carinho e seguimos juntos até a próxima.